Lúcia, do FTM de Ciências. Estamos aqui reunidos para mais uma videoaula. Na aula passada, estudamos sobre os animais vertebrados e invertebrados, Aliás, somente os invertebrados. Essa é a primeira aula dos animais vertebrados, E aí eu vou explicar para vocês o que vocês precisam saber, pedagogos. Vamos lá, pessoal. Vocês viram que vertebrados são aqueles animais que têm 3 tecidos embrionários que vai formar a medula espinhal, E que ao redor dela tem um tecido ósseo chamado de coluna vertebral que vai proteger essa medula espinhal. Pois bem, os animais vertebrados, eles se diferem muito dos invertebrados. Primeiro, eles possuem músculos, que a gente chama de carne, não é carne, é músculos, que cobre todo o corpo. O esqueleto é endoesqueleto, os invertebrados eram exoesqueletos, os vertebrados é endo, ou seja, dentro do corpo. Ósseo, Na boa parte dos vertebrados, o esqueleto é ósseo, tendo alguns que são cartilaginosos, como os peixes cartilaginosos, como o tubarão, por exemplo, Eles possuem, então, cérebro, num sistema nervoso central, que geralmente fica dentro de um crânio, que se prolonga pelo pescoço e vai até o último osso da vértebra, chamado cóccix. Esses ossos vão proteger o tecido nervoso. Desse tecido, dessa medula espinhal, o correto seria espinal, tá? O nome novo. Mas os 2 nomes vocês encontram nas literaturas. Desse tecido espinal, sistema nervoso central, vai ramificar um conjunto de nervos que vai espalhar-se para todo o corpo. É por meio dos nervos que esses animais vão ter, o movimento, vão captar as informações do ambiente externo, certo? Eles respiram, então eles têm um sistema de respiração que pode ser por pulmões, pulmonar, e pode ser por brânquias, como é o caso de alguns peixes, que debaixo do queixinho dessa região, que a gente chama de guelra, tem as brânquias que vai conseguir filtrar, capturar o oxigênio que está dissolvido na água. O corpo desses animais possui, então, a epiderme, que é esse tecido externo de revestimento, que tem cor, que geralmente a superfície é morta para servir de proteção. Abaixo a derme, E depois a hipoderme, que é um tecido de gordura que esses vertebrados têm como uma reserva energética. Caso eles fiquem sem comer por alguns dias, essa hipoderme vai fornecer energia para que as células continuem funcionando. Os vertebrados são pluricelulares, ou seja, são feitos de muitas células, Podem ter tamanhos variados, desde rãs, pererequinhas de 1 centímetro, como existe na Amazônia, tá? Até a girafa, que só de pescoço ela tem 2 metros, Então, existem mamíferos de todos os tamanhos e também em ambiente aquático, na água, como o peixe-boi amazônico, que é um dos maiores mamíferos que temos, no mar, como a baleia assassina, a orca, a baleia branca, são mamíferos, E também no ar, os animais aéreos, que seria aí o morcego, que é um mamífero que voa, Que mais as características deles? Existe aproximadamente 50 mil espécies. Aí você fala, nossa, professora, tem muitos. Sim, tem, mas quando comparado aos invertebrados, não é muito. Os invertebrados são pequenos, muitos deles nem foram catalogados e existe muito mais, tá? Os animais vertebrados são seres vivos mais avançados do planeta e dentre eles existe uma escala evolutiva, tá? Acredita-se que os vertebrados surgiram no planeta Terra há 450 milhões de anos. Muitas criancinhas vão perguntar para vocês, ô tia, ô tio, como é que sabe?
através da datação do carbono 14. Existe um elemento químico radioativo chamado carbono 14, que está presente em algumas partes por bilhão nas pessoas, nos seres vivos. Então, por exemplo, eu estou viva dentro do meu corpo, né? Pelo ar, eu vou ingerindo esse carbono 14 e ele tem uma certa quantidade quando o organismo está vivo. Para decair essa quantidade, esse carbono ele pode se transformar no isótopo 13 e também no 12, que não é mais radioativo. Para que ele venha a ser 12, não mais radioativo, demora milhões de anos. Então, pela concentração desse elemento químico no corpo, é possível datar os anos desses seres vivos, tá? Eu expliquei para vocês, de grosso modo, para que vocês possam ter uma noção de como que eles calculam a idade desses seres vivos, porque vocês podem estar se perguntando como que eles conseguem, né? Através de um osso, datar, especificar se era réptil, se era mamífero, se era ave, e ainda projetar o corpo dele no computador, né? Tudo através dos restos de DNA desse ser vivo e também da datação do carbono 14, tá certo? Então vamos lá, vamos seguir. Os animais vertebrados, na escala evolutiva, acredita-se que os primeiros surgiram na água, né? A teoria da evolução diz que os primeiros seres vivos surgiram nos lagos primitivos, ricos em matéria inorgânica, que vinha dos vulcões em ebulição, liberava vapores, gases tóxicos, as primeiras chuvas, né? Foram se precipitando, formando essas poças. Dessas poças, moléculas foram se reunindo, formando coarcevatos. Essas moléculas, por sua vez, foram se reunindo, formando os primeiros seres vivos, primeiras células, que foram evoluindo e surgiram os procariontes, depois os eucariontes, heterótrofos, depois os autótrofos, depois os outros seres. Então, a grosso modo, de uma forma bem resumida, a evolução na Terra é por isso aí, por essa vibe, tá? Sendo que os primeiros seres vivos residiam nesses lagos primitivos, que vão dar origem aos futuros mares. Então, os seres vivos vertebrados, os mais primitivos, são aqueles que vivem no fundo do mar, que vai dar origem aos peixes, tá? Então, os primeiros seres vivos, acredita-se que deu origem aos peixes, né? No caso dos vertebrados. Esses peixes, pessoal, eles foram evoluindo, pum, num determinado momento surge um ser mutante, características aversas, né, alheias, diferentes. Esse ser consegue sobreviver, consegue reproduzir, consegue gerar descendente parecido com ele. É assim que a evolução vai acontecendo. Características vão surgindo, características novas por meio de mutações no DNA desses seres vivos já existentes, pré-existentes. Caso essas mutações sejam passadas para os descendentes, essas características novas são perpetuadas e as novas espécies surgem. Então, pela evolução das espécies, acredita-se que primeiro surgem os peixes, depois os anfíbios, daí o nome anfíbios são duas vidas, uma parte da vida no mar e outra parte da vida na terra. Depois dos anfíbios, nós temos os répteis, que se libertam dessa fase aquática na vida deles. Esses répteis, eles evoluem e passam a dar origem às primeiras aves. E as aves continuam, por sua vez, evoluindo, que vai dar origem aos mamíferos, né? Então, dentro da escala evolutiva, nós temos aí os mais evoluídos, seriam os mamíferos. Aí, aquela outra pegadinha. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Nenhum dos dois, propriamente dito. Por quê? Primeiro veio o ovo, mas não era de galinha. Era de quem? Era dos répteis. O ovo, né, é algo que pertence, na verdade verdadeira, nem aos répteis.
pertence aos peixes. A reprodução dos peixes pode ser por ovos, né, ovípara, ou pode ser vivíparos. Eles podem ter filhotinhos que saem do corpo deles, peixinhos. Por exemplo, o peixe beta, ele faz as bolinhas no fundo, em cima do aquário, né, macho, esperando que encontre uma fêmea que ele aceite, porque ele não aceita todas as fêmeas, ele geralmente quebra o pau, mata a fêmea. Então, quando ele encontra uma fêmea que ele agrada, né, ele faz a cópula, ele lança o espermatozoide dele na água, ela lança os óvulos na água, essa fecundação é externa, depois ele pega com a boca esses óvulos fecundados e coloca dentro das bolhas, e dali vai surgir os peixinhos, ou seja, é uma fase indireta, não é direta. Já os animais que têm, por exemplo, o peixe glupe, né, ele tem a fase direta, a reprodução direta. A fêmea pode pôr de 5, dependendo do tamanhozinho dela, até 60 filhotinhos. Eu tenho esse peixe na minha casa, esses filhotinhos, e já contei, eu já tive mais de 50, 58, 60, 61 filhotinhos, dependendo do tamanho da mãe. Pode ser que seja até mais. Eles nascem pequenininhos, como se fossem alevinos, a cauda vai desenvolvendo e dias depois eles já têm o tamanho parecido, o formato do corpo parecido com os seus pais, tá? Então, o desenvolvimento pode ser direto ou indireto, tá certo? Eles podem ser placentários, ou seja, ser envolvidos por placenta, como é o caso dos mamíferos, tá? Os animais invertebrados, vocês viram que existe a reprodução sexuada e assexuada, né? Os animais invertebrados, eles... acredito que eu não falei da reprodução dos animais invertebrados, mas eles geralmente têm reprodução sexuada. Lembrando que reprodução sexuada, pessoal, é aquela que envolve gametas, a união do espermatozoide e óvulo. Não necessariamente que tenha sexo, que tenha coito, que tenha, né, relação ali de contato, corpo a corpo. Alguns reinos têm a reprodução assexuada, como, por exemplo, alguns fungos, bactérias que se repartem ao meio, né, e vão dar origem a outro ser vivo, como a planária dos plateumintos, que são como, por exemplo, a estrela do mar, dos equinodermos, que eu falei com vocês em aulas passadas. Os vertebrados, não, eles precisam, eles se reproduzem de forma sexuada, né, que é envolvendo gametas, que pode ser interna, quando a união desses gametas acontece dentro do corpo da fêmea, como, por exemplo, os humanos, os mamíferos, gatas, né, cadelas, e pode ser externa, quando os gametas se encontram fora do corpo da mãe, como eu disse no caso dos peixes, do peixe beta, né, daquele peixe que tem um rabo todo grandão. Pois bem, dentre essa fecundação, depois que acontece a fecundação, eles podem ser vivíparos, como os humanos, né, igual vivíparos placentários, que tem placenta, ou no caso dos peixes que já liberam seus filhotinhos, seus alevinhos, são vivíparos, não são placentários, não tem placenta, né, mas são vivíparos. Algumas cobras também são vivíparas, as cobrinhas já saem das fêmeas. E eles podem ser ovovivíparos, como certas serpentes, por exemplo, que elas, o ovo, dentro delas, ali dentro, elas vão gerar as cobrinhas. Então, o ovo fica dentro do corpo da fêmea, como, por exemplo, principalmente o cavalo marinho, tá? Lembrando que o cavalo marinho é o macho quem carrega esses ovos, né? No reino animal, às vezes, o macho é quem cuida da prole, né? Eles, às vezes, trocam, invertem isso daí. Pois bem, então vamos lá, vamos estudá-los, né? Deixa eu ver o que tem aqui pela frente desses slides. Começando pelos peixes.
Então, os peixes, eles são animais de vida aquática, né? Muitos são pulmonares e outros também são respiram por brânquias, né? Respiração branquial. Alguns peixes podem ficar algumas horas fora da água, como por exemplo o baiacu, mas o bagre africano, mas isso não é regra, a maioria deles precisam estar na água. Os pulmonares são os que tiram a cabeça para fora para inspirar o oxigênio do ar, né? E expirar o gás carbônico. Se locomovem por nadadeiras. Então, é importante mostrar para as crianças que eles têm um corpo fusiforme, ou seja, esse formato eu chamo de fusiforme, e ele tem muco, essas características auxiliam para que o animal deslize pela água, então são características que a gente chama de características evolutivas adaptativas. Foram surgindo e foram permanecendo, foram passando de espécie para espécie ao longo das gerações, uns milhares de anos, e essas características favorecem a vida deles no ambiente aquático. Então, eles possuem barbatanas, nadadeiras, escamas cobertas por muco, alguns tem couro, mas também tem muco que ajuda a deslizar sobre a água, né? Entre a água, dentro da água, na verdade. Se eles fossem cobertos de pelo, será que seria a mesma coisa? É interessante conversar com as crianças para que elas possam entender essas características evolutivas. Se fosse de pena, será que ele conseguiria nadar? Certamente ele seria muito pesado, essas penas molhando, ele iria afundar, né? São conversas que a gente tem com as crianças. Por exemplo, no segundo ano do ensino fundamental, isso tem no livro de ciências, a observação dessas características adaptativas que favorecem a vida desses seres vivos no hábitat natural deles, tá? Então, vocês têm peixes ósseos, que são aqueles que têm as vértebras com carbonato de cálcio, que é o mesmo componente, né, que vai dar dureza aos nossos ossos, e os peixes cartilaginosos, como os condrictes, que existem mais de 1000 espécies, né, ao qual pertencem as arraias, tubarões, os bagres, mas os ósseos, olha, a quantidade de espécie é muito maior, tá vendo? 22.000 espécies, né, 22.000 espécies de peixe ósseos. E aí, quando fala em peixe ósseo, você deve estar pensando de osso mesmo. Osso propriamente dito mesmo não esses 22.000 não são como você está pensando, né? Aquele osso parecido com a nossa vértebra. Tem também, mas as espinhas, né? Os espinhos do peixe de certa forma, um osso, porém, ali naquele tecido ósseo há bastante tecido cartilaginoso também, certo? Existem vários peixes sem maxilas, né? Sem a maxila, sem essa parte aqui, ó, sem o queixinho. Antigamente chamados de agnatos, hoje ciclostomata, né, com cerca de 80 espécies, que são as lampreias e as micinas, ou também chamado de peixes bruxas. É mais comum esse nome de peixes bruxas, porque eles são pretinhos, são bem feinhos, parecem uma bruxinha mesmo, tá? Não são tão bonitinhos. Então, vamos lá. Seguindo. Dos peixes, então, reprodução pode ser interna, o macho joga os espermatozoides próximo à cloaca da fêmea, mas a maioria deles é externa. Por essa razão, existe milhões de espermatozoides lançados na água e a fêmea não vai ter um óvulo ou dois como as dos mamíferos. Ela também vai jogar milhões de óvulos na água, porque a probabilidade de esses gametas não se encontrarem, de serem comidos por outros animais, de serem levados pela corrente d'água é muito grande. Então, eles precisam de apostar em milhões de gametas para que alguns seres vivos possam surgir, para que a reprodução ocorra, né? Para que alguns desses óvulos sejam fecundados e vá dar origem aos peixinhos. Lembrando que isso tudo acontece no berço deles. Aonde que é o berço deles?
lá mesmo, nos corais, quando nós estávamos estudando sobre os quinidários, que são animais invertebrados que se associam a algas e são a base da cadeia alimentar marinha. Lembra? Não pode esquecer. Voltando, então, os peixes são heterotróficos, né? Pluricelular, possuem bastante células, precisam comer alguém, eles podem ser vegetarianos, eles podem ser detritívoros, quando eles comem detritos, né, no fundo do mar, zooplânctons, e também eles podem ser carnívoros, né, quanto à alimentação. Então, nós vimos o modo de vida, existem peixes de água doce, existem peixes de água salgada. Na hora da reprodução, eles podem migrar tanto do mar para o rio, quanto do rio para o mar, né? Isso pode acontecer. É por isso que é importante o ser humano não fechar a boca da barra, ou seja, a foz do rio, né? O rio doce, a água doce vai de encontro ao mar. O encontro disso se chama foz. Quando o ser humano fecha esse encontro, por algum motivo ou outro, ele pode prejudicar a reprodução de certas espécies, de certos peixes que precisam sair do seu ambiente natural para a reprodução, certo?